Boa noite, professora. Bom, estou aqui para gravar o vídeo e, enfim, vamos direto aqui ao ponto. Eu fiz no próprio Word, tá, que a senhora mandou, algumas anotações, só para eu não me perder, e coloquei alguns exemplos aqui também, então eu vou começar aqui. O primeiro, né, o uso do dicionário como estratégia que a senhora nos passou, que a gente aprendeu. Ela serve para pegar algumas palavras assim que a gente não entende, né, no texto e normalmente essas palavras são as palavras-chave assim que nos dão um entendimento maior, né, do texto que a gente está lendo. Então, o uso do dicionário ele serve para exatamente isso, pegar algumas palavras, não tantas, né, não todas, e e com isso a gente ter um entendimento maior do texto, né? Um compreendimento maior do texto que a gente está lendo. O uso da compreensão geral, e eu acredito que ela trabalha junto com o skimming, né? As duas servem basicamente para pro mesmo foco, né? Que é descobrir qual é o tema geral do texto, passando o olho assim, né, no texto, vendo algumas palavras repetitivas, a gente consegue compreender, entender, né, o foco do texto, o foco enfim, do artigo que a gente está lendo, enfim. A compreensão geral, ela trabalha nisso, né, na questão de ver do que se trata, do que o autor, né, nos mostra. E skimming é exatamente isso também, a função, né, é entender o foco do texto. Scanning, que é como o que a gente trabalhou, né, também, que o que a gente trabalhou também, daí já é diferente do skimming, que é buscar uma informação exata, né, no texto, no artigo, enfim. A gente vai procurar alguma informação, né, que a gente queira, a gente já leu o texto, por exemplo, e aí quer responder alguma pergunta ou algo do tipo e vai direto naquela informação. Isso é o scanning, né? E os afixos, que a gente estudou agora por último, que são as terminações, né, os começos, né, os prefixos, ou os sufixos, né, das palavras, que daí dão as terminações diferentes, né, e outros significados. Aqui eu coloquei alguns textos, um texto, na verdade, que eu peguei no site da Intel e para usar como exemplo, né, desses tópicos aqui. O marca-texto em verde são os que eu peguei a tradução, tá? Coisas que eu não soube entender assim no texto. Então ali o common seria comum, né? E, e o offer, que é oferecer ou ofertar, né? Mas acredito eu que nessa questão aqui é oferecer, né? Oferecer uma performance maior, uma performance alta, né? Um, um alto level, um alto nível de performance. Acho que é oferecer. E no segundo exemplo, na compreensão geral e skimming, aqui eu juntei os dois, tá? O foco do texto ele é os processadores, né, da Intel. Eu consigo ver pelo pela repetição da palavra, né, processor. Deixa eu marcar aqui, ó, deixa eu marcar que isso aqui tem em vários lugares, né, a gente pode ver essa palavra. Então eu consigo entender que o foco do texto aqui
são os processadores, né, da Intel. Vários desses lugares aqui tá repetitivamente a mesma palavra. Então, ele me mostra que o foco do texto são os processadores. E as suas especificações, né? Mas aí, enfim, a gente lendo o texto daí vai entendendo. E os afixos eu separei dois, porque eu fiquei na dúvida em alguns, na verdade, como Higher, ou até mesmo. Onde é que tá? Aqui, ó. Generation, eu fiquei na dúvida porque assim, eu não acho que isso daqui se encaixa com os afixos ali. E esse aqui também, porque são daí é o jeito de escrever da palavra, né, na frase. Não sei se realmente ela se encaixa nos afixos, então eu coloquei esse convention, né, que seria a convenção, que está um pouquinho mais aqui para cima. Tem esse aqui também. Aqui, ó, convenção, tá? Seria um convento, e aí o sufixo aqui deixa ele com a tradução de convenção, né? E aqui o typically, que seria typical, né? Então já tem esse sufixo também. E também tem o consumers, que seria consumidor, né? E aí tem esse sufixo aqui também, que eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar. E é basicamente isso. O primeiro vídeo, eu acho que essas são as estratégias, né, que eu aprendi, que a gente aprendeu. E, e me ajudou bastante. Tá me ajudando, por exemplo, esse texto aqui foi bem tranquilo de entender ele. Bem tranquilo. Ele não é muito grande, mas é bem tranquilo de entender. O scanning, eu esqueci de falar, né? O scanning eu procurei aqui, depois de ler o texto, eu procurei onde falava exatamente das gerações, tá? Dos processadores. Então aqui diz, por exemplo, né, o processador com o dígito 9, com os dígitos, né, na verdade, 9800 é de nona geração, né, porque tem o dígito 9 na frente. E o processador que tem os dígitos 8800, né, é de oitava geração. Então, essa foi o meu scanning, né? Eu procurei, depois de ler o texto, eu procurei exatamente onde falava sobre o indicador de geração, né? Do processador. E é isso, professor.